Tem uma perguntinha para fazer aqui para vocês, para nós começarmos. Vocês desejam herdar o céu? Desejam herdar o paraíso de Deus? Lógico. Quem é que não deseja ir pro céu? Todo mundo deseja, mas né, quero ver, né? E vai, né? Você consegue ir, né? Mas o que você tem feito para poder caminhar em rumo a esse caminho do paraíso? Nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada para num grande dia chegar no paraíso. O que vocês têm feito para alcançar para não sair desse trilho? Pra responder? Se quiserem. É bom a gente fazer o possível, né? Fazer o possível. Quer dizer, o possível do impossível, né? Fazendo bem, né? Vai na Buscando igreja. dar o caminho certo. Vai na igreja, procura se reconciliar, igual ele se batizou também. É assim. No domingo agora do pós-encontro, foi comentado sobre um tema que eu achei interessante, que é o paraíso e o reino de Deus. E a gente sempre ouve falar na Bíblia que, e muitos irmãos falarem que no grande dia, quando Jesus voltar, nós vamos estar no céu descansando, nós não vamos ter mais cansaço, não vamos ter mais sono, não vamos ter mais choro. Só que, se nós pegarmos aqui algumas referências bíblicas, falam que nós não vamos apenas morar com Jesus, mas nós vamos reinar com Ele. Ou seja, nós vamos trabalhar lá no céu. Com perdão da expressão que eu vou usar, no céu não vai ter vagabundo. Com perdão da expressão. Mas o que eu achei interessante, que foi comentado no domingo, é o seguinte: que Deus tem nos dado o privilégio de também ter um paraíso aqui na terra. Aí a gente se pergunta, como é que se pode ter um paraíso na terra, sendo que a terra é contaminada, a terra é corrupta, está cada dia caminhando para dias maus, cada dia caminhando para a destruição? Como é que a gente pode ter um paraíso aqui na terra? Como é que vocês imaginam? Como é que pode se ter um paraíso aqui na terra? Acho que tem paraíso. Hã? Por exemplo, na sua casa. Na sua casa, na sua família. A sua própria vida se torna um paraíso, se você souber vida dela, né? Apesar que a vida da gente não é mil maravilhas, assim, vamos supor, a vida é boa, mas assim, a gente passa por uma dificuldade assim, mas não tem. Aquele que fala que a vida é ruim, fala que quer sair dessa vida aqui, ele é doido. Tem que ser louco. Para você, Wesley, como é que você entende assim, é ter um paraíso aqui na terra? Será que essa terra aqui é mais corrupta que a chulé do meu tênis? É. Você mesmo, né? Tipo, sua família, no ambiente que você tá também às vezes, quem faz é você, então, dependendo do ambiente que você tá, você que faz as coisas mudar. Também tá com sua família, tá na igreja, ali também é um paraíso, um lugar onde só tem gente de bem, onde tem gente que tem a mesma intenção que você. Ali também é um paraíso. Eu fiquei pensando nisso essa semana, parece que casou nossos pensamentos aqui. Se a gente tivesse sentado para conversar antes, não daria certo o que está acontecendo aqui, que eu pensei exatamente nisso. Você vê que quando assim, uma pessoa. Nós estamos nesse assunto aí. Você vê, por mais que você esteja, tipo, fora da igreja, desviado assim, no caso, você é diferente. Quando você chega lá fora, você é diferente. Você é notado diferente. Eu falo isso porque eu vivi isso aí também. Quando eu trabalhava lá no Tatuapé, o pessoal via a diferença assim. Porque sempre chegava pra mim e perguntava: você é evangélico? Não. Nem tipo, como fala, eu nem falava nada, já perguntava, já notava logo. Então a mesma, onde encaixa o negócio aí, é você que faz o lugar. É as suas atitudes que faz a mudança na sua.
Eu fiquei pensando exatamente nisso essa semana. Eu me lembrei de uma historinha. Tava a professora na escola e ela fez uma pergunta para toda a sala dizendo: gente, onde é que fica o inferno? Aí um jovenzinho levantou a mão: professora, o inferno é na minha casa. Mas por quê, rapaz? Na minha casa só tem briga, meus pais brigam direto, tem um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. Professor espantado. Passou-se uns dias, a palavra de Deus chegou naquela família, chegou naquele garotinho. E Deus restaurou aquela família. E de repente, ela voltou na sala de aula e perguntou: bom, onde é que fica o céu? Você sabe onde é que fica o céu? Esse meu jovenzinho falou: na minha casa. Mas peraí, você falou que dias atrás o inferno era na sua casa, estava mal quebrado para lá. Não, é porque agora eu conheci Jesus. Jesus, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha história, a minha família. Por isso eu posso dizer que no céu, agora o paraíso é no céu. Quer dizer, na minha casa também. Mas basicamente nós chegamos numa conclusão aqui. Nós não temos que apenas conquistar o paraíso, conquistar o reino, mas e aqui na terra? Você tem procurado trazer um pedacinho do céu, do paraíso de Deus para essa terra? Se nós pegarmos em 1 Pedro 2,9, que fala que nós somos povo santo, raça eleita, somos uma geração escolhida, ele nos fala que nós somos constituídos como reis e sacerdotes. Então, ou seja, cada um de nós somos um pedacinho da embaixada do céu. Foi como muito bem vocês falaram, o ambiente, quem faz, somos nós. Tem uma mensagem do pastor Robson, que ele ministrou num dos últimos cultos de jovens que ele assumiu antes de passar para o Vinícius. Ele falou exatamente sobre mover um ambiente. Ele fez a mensagem e depois eu compartilhei uma na sala de casa, fazendo uma introdução, falando sobre isso. Aonde nós estamos, o que está ocorrendo em volta não pode acontecer. Se você está em um lugar onde está acontecendo brigas, a sua presença ali, Jesus dentro de você, tem que fazer com que aquelas brigas acabem. Se tiver gente transando na sua frente, não pense que isso é só em motel não, tá? Hoje em dia o negócio está tão cruel que tem gente tirando atraso no meio da rua, você quer saber? Tem gente ali transando na sua frente. Eles têm que se sentir incomodados com a sua presença ali. Não você, porque nós somos carne, somos pão. Um dia nós vamos para o saco. Mas a presença de Cristo dentro de nós. Então o que nós temos que ter como missão não é apenas alcançar o paraíso. Não é apenas alcançar o reino de Deus, mas é trazer o paraíso aqui para a terra e principalmente reinar aqui na terra. Como Deus nos constituiu como reis e sacerdotes, nós temos que, como embaixadores da Nova Jerusalém, fazer com que a cultura de lá se estabeleça aqui. Mesmo sabendo que a tendência desse mundo é o caos. Eu fiz uma mensagem uma vez, o Gabriel esteve aqui nesse dia, você nesse dia não esteve, que eu falei sobre... Espera aí, deixa eu lembrar o tema aqui. Você é a terra que Deus quer sarar. Não sei se você vai se lembrar dessa mensagem. Que eu falei sobre o seguinte: esse mundo aqui não tem solução para ele. Mas como é que esse mundo pode mudar? Eu dei até um exemplo de um traficante. Digamos que em Ferraz de Vasconcelos tem o maior traficante que já dominou Ferraz inteira. E um dia o evangelho chega para esse cara. Jesus salva esse cara. Simultaneamente a terra foi sarada um pouco. Por quê? Ele vai parar de gerenciar o tráfico. Quantos jovens não vão ficar livres de morrer na mão dele? Quantos jovens vão deixar de ser viciados na mão dele? Ou seja, quando Deus fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, clamar, buscar minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Não é a terra Brasil, é nossa. Então nós temos essa missão como embaixadores de Cristo, de trazer a cultura do reino para essa terra.
para onde Deus nos levar. Nenhum lugar onde Deus nos leva, Ele não nos leva por levar, Ele leva com um propósito. Vocês já sentiram a impressão, vamos supor, vocês estão indo para casa, para o trabalho, para a escola, e vocês têm um caminho normal, um itinerário que vocês fazem, mas de repente vocês sentem um aperto no coração e Deus faz vocês mudarem o caminho? Já aconteceu isso com vocês? E de repente nesse desvio, Deus mostrou o propósito por que Ele fez esse desvio? Já viveram essa experiência? Qual foi o propósito que Deus teve nesse dia? Foi alguém que Ele permitiu encontrar? Foi um livramento que Ele lhe deu? Qual foi o propósito que Deus estabeleceu nesse dia? Que Ele deu essa tristeza no seu coração de fazer você mudar o caminho? Às vezes encontrar com algumas pessoas, às vezes também já foi alguns livramentos. Já teve bastante coisa assim, quando eu estava indo para algum lugar. E também às vezes quando você está indo para um lugar, aí você chega meio que no meio do caminho, você sente alguma coisa, você não vai, você volta. E quando você chega lá, a pessoa fala, ainda bem que você nem vê, porque aconteceu isso e isso. Aí tipo, aconteceu isso comigo também. E no seu caso? No caso, eu vou falar dessa semana. Pô, testemunho quentinho, beleza. Semana. Foi que gente tava fazendo o que que tava fazendo? Eu tava vindo da igreja, acho que. Não, eu vou passar lá na casa da minha irmã, eu vou virar a boia lá. Aí eu falei assim, só que no caso aí eu. Olha, vou passar por quê? Eu vou passar. Eu ia tipo dar a volta ali na. Como que é o nome? Aquela porra ali do pastor. Estrada Amizade de Jorge. Lá de Bijós. Eu vou passar por aqui por quê? Eu vou. Tipo assim, aí sabe quando você bate aquela dúvida? Você fala, vou por aqui ou vou por aqui? Aí só que, no caso, eu falei, eu vou passar por aqui que eu vou na casa da minha irmã. Tá. Só que aí, quando cheguei na rua da minha irmã, eu olhei a hora e falei, pô, já é 10 horas que fala já, mano, eu vou direto pra casa. Então, só que no caso, o que tipo assim, não tem muito sentido assim, igual você tá falando aí, às vezes você sentiu aquela, não era pra mim ter passado naquela rua, não era nem pra mim ter ido na casa da minha irmã, mas era a ideia que veio na mente, passar na casa da minha irmã, foi para mudar a rota. Não foi. Exatamente. Entendeu? Não era para mim passar ali. Ali, a rota, ali só foi para mim mudar a rota. Talvez se eu passasse ali, poderia ser, como já era tarde da noite, poderia acontecer alguma coisa. Aí mudou a rota. Entendeu? A minha irmã só foi um propósito, só foi meio que Deus achou. Entendeu? Eu já vivi várias dessas experiências. Como para ir para minha casa tem 2 caminhos, na verdade 3, só que um eu não uso muito. Tem a 9 de julho e tem a Dom Pedro. E várias vezes eu já me fez mudar caminho. Ali pela sua casa, mesmo se mudar um caminho ali, a noite é passada. Sabendo que a maioria das pessoas usa mais a 9 de julho. A Dom Pedro nem tanto. Usa mais a 9. É? Nem a Dom Pedro porque é muito mais parada. A 9 de julho é mais ou menos movimentada. Mas muitas vezes eu já me fiz mudar caminho. Às vezes, a maioria das vezes para encontrar pessoas, para ajudar, mas a maioria das vezes por livramento mesmo. Durante o dia eu ando ali, eu já fico meio assim, cara, e andando a pé ali é embaçado. Não sei vocês é acostumado lá, mas tipo, quando eu vou pra lá, pra sua casa lá no Calé, tô passando na rua, todo mundo me olhando assim, caramba. É complicado. É por causa da frequência. Se fosse estar com mais frequência, eles não iam olhar tanto cara feia não. Né? Mas o que a gente deixa aqui? Vê, Deus estabeleceu um propósito para cada um nessa situação. Mas o que a gente tem que trazer para nossas vidas é a cultura do reino em nosso meio. Nós temos que trazer a cultura do reino para que pessoas possam ser alcançadas por nós. Eu não vou ler, mas se vocês pegarem o livro de Apocalipse, o capítulo 20, ele fala exatamente sobre o milênio, onde Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois de ter enganado todo mundo, que vai ser no tempo da grande tribulação. Jesus prende Satanás por 1000 anos e os fiéis vão reinar com ele. Aqui, ó, Deus mostrando o propósito de, lógico, a entrada no céu, mas também o propósito de trabalho, ou seja, a função de reinar com Cristo. Apocalipse 20, entre os versículos
para vocês lerem depois 1 e 8, do 1 ao 8. 1 ao 6, perdão, 1 ao 6. Fala sobre o propósito que Jesus vai ter com eles de reinar com Cristo. Então, o que nós temos que ter em nossa mente é o seguinte: nós temos que focar o céu sim. Como nós discutimos uns tempos atrás, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos salvos sim. Nós temos que ter convicção da nossa salvação, mas nós temos que também nos preocupar com a salvação dos outros, em trazer a cultura do reino para os outros. Então que vocês guardem isso no coração de vocês. Nós temos que lutar sim para a nossa salvação, porque, como nós discutimos tempos atrás, um errinho que a gente faz, se Jesus volta naquele dia, acabou. Se nós não tivermos vida com Deus, nós não procurarmos ter a manutenção da nossa salvação, se de repente Jesus volta daqui 5 minutos e nós estamos em pecado, nós estamos perdidos. Então nós temos que lutar sim para a nossa salvação, mas nós também temos que nos preocupar com a salvação. Olha que engraçado que eu me lembrei aqui. Praticamente nós temos aqui paulista e nordestino. Já tem quantos anos você está em São Paulo? 11. O meu tempo, Fernando. O Fernando também está 11 anos em São Paulo. Você, com um bom nordestino, um bom baiano, nesses 11 anos, todas as pessoas com quem você tem amizade aqui, você geralmente traz um pouco da sua cultura baiana. Às vezes no linguajar, uma palavra que a gente não entende, as comidas típicas de lá. Ou seja, você está trazendo a cultura da Bahia para São Paulo. E nós aqui como paulistas, anfitriões, há 11 anos, estamos mostrando para você a cultura de São Paulo. Os costumes, o linguajar, ou seja... Só que você não tem 100% de paulista, não. Nem você, nem ele. Você também não. É porque eu sou filho de paraibano. Então você é tipo como se fosse mestiço. Não é paulista. Por completo. Ele também. Sua mãe é da Bahia também, né? Então, Tá, já eu nasci na Bahia, mas só que eu morei em Minas até os 14 anos de idade. Morei em Minas. Então você fica... Então pega mais um ritmo de mineiro misturado com baiano. Você tem uma tricultura. Baiano, mineiro e paulista. Bagunça do caramba. Mas, como a gente exemplificou aqui, existe uma cultura que é trazida aqui. Basicamente 3 culturas diferentes. A paulista, a mineira e a baiana. Vamos colocar aqui. Da mesma maneira que a gente tem esse privilégio de estabelecer culturas paulista e nordestino, paulista e gaúcho, paulista e carioca, nós temos que trazer também a cultura do reino, porque todos nós somos embaixadores de Cristo. Porque a gente trazendo a cultura do céu para cá, quando chegarmos lá em cima, a gente não vai achar estranha a cultura de lá. Por quê? Por a gente já ter vivido essa cultura aqui, quando chegarmos lá em cima, a gente vai se sentir em casa, como se tivesse lido lá já várias vezes. Então que vocês guardem isso no coração. Tragam a cultura do reino. Lutem pela salvação, sim, mantenham a salvação. Mas que vocês lutem pela salvação e pelo reino de Deus na vida de outras pessoas. Vamos orar agora?